Oi, pessoal, bem-vindos! Sabe aquela necessidade que todo mundo tem de se sentir parte de algo, de ser aceito? Pois é algo super-humano. É um desejo que molda basicamente tudo na nossa vida. Mas o que acontece quando essa busca por aprovação vai longe demais? Principalmente hoje, né? Nesse mundo onde tudo gira em torno de cliques e curtidas. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que a gente se esforça tanto para ser gostado? O que tem por trás desse desejo que é tão poderoso? A resposta, olha só, está lá nos nossos instintos mais antigos de sobrevivência. Só que hoje, esse instinto aparece de um jeito super moderno e, vamos combinar, às vezes bem problemático. Então, para a gente entender bem esse comportamento, a gente precisa falar de um conceito da psicologia que é chave aqui, a resposta de bajulação, ou no termo original, phonem. E olha, isso é muito mais do que só ser legal com os outros, viu? É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Isso mesmo. A psicologia define a bajulação como uma tendência automática de, tentar apaziguar, acalmar os outros para evitar qualquer tipo de conflito. É basicamente uma resposta a um trauma onde agradar as pessoas vira uma espécie de escudo. É um mecanismo de defesa. O grande paradoxo é que esse comportamento, que talvez até tenha nos protegido em algum momento da vida, pode acabar virando um padrão que nos prende. A gente começa a colocar as necessidades de todo mundo na frente das nossas. E aí a gente se pergunta, onde é que esse instinto de agradar aparece com mais força hoje em dia? A resposta é óbvia, né? Nas redes sociais. É ali que o nosso cérebro, com essa programação super antiga, bate de frente com o mundo digital de hoje. E olha só esse número, 56%. É muita gente. Uma pesquisa lá nos Estados Unidos mostrou que mais da metade dos jovens sente um impacto bem negativo quando um post não recebe curtidas suficientes. E isso não é só uma frustraçãozinha passageira, não. É um sinal de que tem algo muito mais profundo rolando. Os pesquisadores têm até um nome para isso: validação social insuficiente. E esse nome é importante porque, para eles, isso é basicamente uma forma moderna de ostracismo, de ser excluído do grupo. Não ganhar curtidas para o nosso cérebro é quase a mesma coisa que ser expulso da tribo lá nos tempos das cavernas. É uma ameaça real à nossa sobrevivência social. E as consequências, claro, são bem sérias. Essa citação da pesquisa mostra exatamente isso. Essa tecnologia que facilita a comparação de status social o tempo todo, ela pode ser um fator de risco. Pode acelerar o aparecimento de problemas de saúde mental, principalmente em jovens que já estão mais vulneráveis. Ok, então toda essa busca por validação fora da gente acaba nos afastando de uma coisa que é essencial, a nossa autenticidade. Mas vamos lá, o que de fato significa ser autêntico para a ciência? Então, a psicologia criou um modelo para tentar entender isso melhor, a chamada escala de autenticidade. A ideia principal aqui é que a autenticidade não é uma coisa só preto no branco. Ela é formada por 3 componentes principais que se conversam. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é o que eles chamam de viver autêntico. Esse é, digamos, o nosso objetivo. É quando as nossas ações do dia a dia estão alinhadas com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. É quando o que a gente faz e quem a gente é andam de mãos dadas. O segundo componente é o oposto disso, a autoalienação. Sabe aquela sensação esquisita de não se reconhecer mais? De sentir que tem uma distância enorme entre quem você é por dentro e a pessoa que você mostra para o mundo? É bem isso. É aqui que a falta de autenticidade começa a aparecer. E por último, a gente tem a aceitação de influência externa. E esse ponto fecha o círculo e nos leva de volta para o começo da nossa conversa. É aquela crença de que a gente precisa se conformar com o que os outros esperam para poder ser aceito. É a força que nos empurra para agradar a todo custo. Tá, mas e aí? Por que tudo isso importa, afinal? Importa porque ser autêntico não é só um conceito bonito, uma ideia filosófica. Traz benefícios reais, psicológicos, que a gente pode até medir. As pesquisas mostram que quem vive de forma mais autêntica tem uma ligação direta com o bem-estar maior. Isso se reflete, por exemplo, em mais satisfação com a vida, um senso de propósito mais forte, sabe? Aquela sensação de saber para onde está indo. Também se reflete em mais emoções positivas, como alegria e calma, e no fim das contas, a gente acaba se entendendo muito melhor. Mas e o outro lado da moeda? O preço de não ser autêntico também é bem alto. Essa desconexão com quem a gente realmente é, ela cobra uma fatura. E o contraste é gritante.
Pensa assim, enquanto viver de forma autêntica constrói o bem-estar, a satisfação, a autoalienação, ela vai destruindo tudo isso. É como se fossem duas forças puxando a gente para lados completamente opostos. E os dados das pesquisas não deixam dúvida. Dá para ver claramente na tabela. O viver autêntico tem um impacto positivo, joga para cima a satisfação com a vida e o senso de propósito. Já a autoalienação tem um impacto negativo, puxa tudo para baixo. A relação é super direta. Então, o ponto principal aqui é que a autoalienação não é só um sentimento vago, uma crise existencial. Não, a ciência mostra que ela tem efeitos bem concretos e negativos no nosso bem-estar todos os dias. Ela afeta o nosso propósito, nossa satisfação, de um dia para o outro. É como se ela fosse roubando a nossa felicidade aos pouquinhos, sabe? E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Nesse mundo que recompensa a performance, que mede o nosso valor em curtidas, como é que a gente escolhe ser de verdade? Talvez esse seja um dos maiores desafios de hoje. A escolha entre buscar a validação dos outros e ser fiel a si mesmo é uma escolha que a gente faz todos os dias. A grande questão é, qual caminho cada um de nós está escolhendo?